Solidão. Só de ouvir essa palavra, muita gente já fica desconfortável. Parece coisa de fracassado, de gente que não tem amigos, de quem foi deixado de lado. Mas e se eu te dissesse que a solidão é um dos maiores superpoderes que você pode desenvolver? Sim, enquanto todo mundo corre, desesperado para nunca ficar sozinho, quem aprende a estar só descobre um tipo raro de liberdade. Nietzsche já dizia, aquele que não consegue ficar sozinho só odeia a si mesmo. E olha que o cara entendia de viver afastado. Pensa comigo, vivemos em um mundo barulhento. Notificações, fofocas, redes sociais, grupos de WhatsApp lotados de gente falando nada com nada. Você é bombardeado por vozes, opiniões, julgamentos. E no meio disso tudo, você mal consegue ouvir a única voz que importa, a sua. Agora, olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que não conseguem ficar 5 minutos sem mexer no celular? Gente que precisa estar sempre em companhia, sempre cercada de barulho, sempre conectada. Elas fogem da solidão como se fosse um monstro. Mas sabe qual é o problema? Quem foge da solidão, no fundo, está fugindo de si mesmo. É como aquela frase de Pascal: toda a infelicidade dos homens vem de uma só coisa: não saber ficar em repouso, sozinho em seu quarto. Quando você não aguenta estar só, isso revela duas coisas: que você não suporta a própria mente, que você é refém da validação dos outros. E aqui está a verdade dura. Se você precisa de companhia o tempo todo, você não é livre. Você é um dependente emocional, um viciado em presença. Quer ver isso na prática? Pensa no Guts, de Berserk, um guerreiro que passa boa parte da vida sozinho, enfrentando horrores inimagináveis. Mas é justamente essa solidão que o forja. É no silêncio das suas batalhas solitárias que ele descobre quem realmente é. Agora, contrasta com um personagem como Shinji, de Neon Genesis Evangelion. O garoto simplesmente não aguenta estar só. Ele precisa desesperadamente de aprovação, de alguém dizendo que ele vale alguma coisa. E o resultado? Sofrimento constante. Enquanto o Guts usa a solidão como combustível, Shinji é devorado por ela. Nos filmes é a mesma coisa. O Neo, em Matrix, precisa se desconectar da Matrix, ou seja, se separar do barulho e ilusões para enxergar a verdade. É só no isolamento que ele desperta. A grande sacada é entender que a solidão não é ausência, é espaço. Espaço para você pensar, criar, respirar. Miyamoto Musashi, o maior samurai da história do Japão, passou os últimos anos da vida recluso em uma caverna, escrevendo O Livro dos Cinco Anéis. Ele entendeu que só na solidão poderia organizar seus pensamentos e transformar experiência em sabedoria. E você? Quanto tempo do seu dia é realmente seu? Quanto tempo você fica sozinho, sem barulho, sem tela, sem ninguém enchendo o saco? Aposto que quase nada. É por isso que tanta gente vive perdida, sem clareza, sem propósito, sem foco, porque nunca se dá a chance de parar e ouvir a si mesmo. Mas calma, estar só não é odiar as pessoas, não é virar ermitão amargo fugindo da sociedade. É simplesmente ter a capacidade de não depender dela o tempo todo. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia: o homem encontra a paz em si mesmo quando aprende a se recolher em sua própria alma. Olha a profundidade disso. Não importa se você está no meio do caos, rodeado por multidões. Se você aprendeu a estar só, você carrega um refúgio dentro de si. Você se torna inabalável. Sabe por que hoje em dia tanta gente não consegue ficar sozinha? Porque estar só significa encarar o vazio. E o vazio assusta. É fácil se distrair com Netflix, TikTok, conversa fiada. Difícil é sentar em silêncio e perguntar: quem eu sou de verdade? Do que eu tenho medo? O que eu tô fazendo com a minha vida? A solidão obriga você a encarar essas perguntas. E é justamente aí que ela se torna necessária. Porque sem essas perguntas, você nunca vai ter respostas. Outro ponto. Quem não sabe estar só, acaba se vendendo barato. Pensa nas redes sociais. Gente que precisa postar tudo, compartilhar cada segundo, buscar curtidas como quem busca oxigênio. É uma escravidão disfarçada de conexão. Enquanto isso, quem aprende a estar só não precisa se exibir, não precisa de aplauso, não precisa provar nada pra ninguém. E adivinha? Essa pessoa vive muito mais leve. É como o Itachi, de Naruto. Enquanto todo mundo julga, critica e fala dele pelas costas, ele segue sozinho, carregando seu fardo em silêncio. Ele não precisa da aprovação da aldeia. Ele encontrou força na própria solidão. Ok, mas como transformar a solidão em poder e não em sofrimento? Primeiro, aceite o desconforto inicial. No começo,
O silêncio incomoda. Sua mente vai gritar, vai inventar distrações, vai querer correr. Mas se você aguentar alguns minutos por dia, logo vai perceber. Aquele silêncio começa a ser gostoso. Segundo, transforme a solidão em ritual. Pode ser uma caminhada sem celular, escrever num caderno, meditar, ouvir música de verdade. Não como fuga, mas como mergulho. Terceiro, aprenda a observar sem pressa. Na solidão, você começa a notar detalhes que sempre passaram batido. Como disse Thoreau, que viveu 2 anos isolado em Walden. Nunca encontrei companheiro tão sociável quanto a solidão. E aqui vai o ponto mais interessante. Quem aprende a estar só, nunca mais está sozinho de verdade, porque descobre que a própria presença já basta. É irônico. Quanto mais você foge da solidão, mais vazio você se sente. Quanto mais você abraça a solidão, mais completo se torna. Isso acontece porque, quando você está confortável consigo mesmo, qualquer companhia vira um bônus, não uma necessidade. E aí, paradoxalmente, você atrai melhores pessoas, porque já não carrega aquele desespero de quem precisa de qualquer um por perto. Olha para uma história. Os maiores pensadores, artistas e líderes souberam cultivar momentos de solidão. Nietzsche, Pascal, Schopenhauer, Marco Aurélio, Musashi, Thoreau. Todos entenderam a mesma coisa. Sem solidão, não existe profundidade. E até na cultura pop vemos isso. Batman é o exemplo clássico do herói solitário. Enquanto os outros buscam reconhecimento, ele trabalha nas sombras, guiado apenas por seu propósito. A solidão dele não é fraqueza, é força. Então, da próxima vez que você se sentir só, em vez de correr para o celular, para a companhia de qualquer um, para o barulho que anestesia, respire, observe, aceite, porque a solidão não é o fim do mundo, é o início dele. É no silêncio que você descobre sua voz. É no vazio que você encontra sentido. É na ausência que você percebe sua própria presença. E no final, você percebe que a solidão não é uma prisão, é uma porta. E quem tem coragem de atravessá-la, encontra algo que poucos têm: liberdade.